agradecemos a Deus pelas nossas vidas e nesse novo ano 2024, aleluia. Entramos já na reta final do mês de janeiro, os últimos 10 dias do mês de janeiro, amém? E nós louvamos a Deus porque Ele tem nos guiado nessa realidade espiritual. Nesta noite, meus irmãos, nesta noite, eu quero compartilhar com você uma história. É a primeira história do ano novo, mas dentro do nosso coração, a começar em mim, como pastor da igreja, nós precisamos de atitudes novas, posturas novas. Nós precisamos, irmãos. E nessa história nós vamos assim aprender, relembrar algumas coisas na vida dessa pessoa que demonstrou através da sua fé que é possível mudar de vida, é possível vencer desafios, como a irmã já testemunhou, é possível a gente vencer qualquer tipo de barreira que se apresenta na nossa vida, amém? Então vamos lá em Josué, livro Josué, aleluias, o capítulo 2, nesse contexto da conquista de Jericó, Josué envia 2 espias àquela cidade, amém? Então, na leitura do capítulo 2, eu creio que a minha oração é que o Espírito Santo ministre assim alguma coisa no seu coração, através da leitura da palavra, que o Espírito Santo já vai despertando em cada um de nós essa realidade de que é possível vencer, é possível superar, é possível confiar em Deus, é possível crer na adversidade, crer contra a esperança, é possível a gente romper, meus irmãos, amém? Porque, irmãos, só mudou um número, 2023, 2024, hoje, 21 de janeiro, mas dentro do meu coração, na minha mente, nas minhas posturas e atitudes, se eu quero coisas novas, dentro de mim eu preciso gerar também coisas novas, absorver coisas novas, praticar coisas novas, amém? E nesse contexto, irmãos, na vida dessa mulher, e essa mulher é uma mulher admirável, é uma mulher que exercitou a sua fé no Deus de Israel, mesmo sendo estrangeira, prestes a ver o seu povo destruído, prestes a ver a sua cidade atacada, prestes a ver a tragédia invadir o seu povo que ela amava, mas mesmo assim, através da sua atitude, da sua fé, da sua confiança, como vocês perceberão na leitura, ela mudou, meus irmãos, a história da sua vida, da sua casa, da sua família, por todas as gerações futuras. Então, você é esse instrumento de bênção nas mãos de Deus, para mudar a história da sua casa, da sua família. Você é esse instrumento de Deus para mudar a história da sua descendência. Com essa atitude que nasce no coração, com esse esforço, com essa garra, com essa perseverança. Só o fato, nesta noite, você está na casa de Deus conosco, milhares reunidos por esse Brasil afora, já é um sentimento de que eu acredito, eu quero, Deus, eu preciso superar, eu preciso vencer, eu preciso sair desse quadro, desse estado, dessa mesmice. Quem é essa mulher?
aprendamos com ela algumas coisas nessa noite. Josué capítulo 2, a partir do verso 1, que o Espírito Santo ministra essa lição de fé ao nosso coração, para marcar a nossa família, mudar a história da nossa família e descendência. Verso 1 em diante. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos maus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: olha só a atitude dessa mulher. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia, presta atenção, para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida até a morte, se não
denunciardes este negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. E eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Aleluias. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta cidade nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Uma fé, uma confiança que tem poder para mudar a nossa vida, mudar a nossa situação, mudar a realidade de repente negativa na nossa vida, no nosso contexto de vida. Uma fé que tem poder para mudar uma situação na nossa vida empresarial, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial como igreja. Uma atitude, meus irmãos, da gente confiar em Deus diante das promessas que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Primeiro ponto, meus irmãos: Deus, a vontade de Deus, através da nossa confiança, é mudar a história da nossa casa, a história da nossa família. A vontade de Deus, como nós lemos no texto, meus irmãos, aquela mulher, quem é Raabe hoje, no sentido espiritual? Raabe sou eu nessa postura e atitude. Raabe é você. Vocês vão invadir
invadir a cidade, vocês vão destruir a cidade, mas eu aqui apresento a vocês a minha casa, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e o que nós temos, nós apresentamos a você, que você nos poupe a vida, nos livre da morte. Meus irmãos, essa atitude Deus espera de cada um de nós em relação à nossa família. Essa confiança de que Deus pode fazer o milagre, liberar a bênção, mudar a sorte, quebrar o cativeiro, enviar o recurso, enviar a provisão, enviar a cura, enviar o milagre. Deus, através da nossa fé, Deus, através da nossa confiança, meus irmãos, vai não somente nos salvar, não somente nos livrar, mas Ele vai nos guiar no caminho da bênção, no caminho da vida, no caminho da prosperidade. Então, meus irmãos, não importa o que vem nesta geração, nesta sociedade, contra a nossa família, se cada um de nós perseverar nessa fé, nessa confiança, nessa atitude de dependência do Senhor, humilhação diante do Senhor, crendo na sua palavra, meus irmãos, Deus guardará a nossa família, Deus guardará a nossa descendência, Deus nos guiará num caminho de paz. Amém? Então, Deus tem isso para a sua vida, tem isso para a sua família, tem isso para a sua casa. E aquela mulher pediu um sinal. Eu quero um sinal. Ela, na verdade, ele fez um juramento. Eles, na verdade, fizeram uma aliança, um acordo, meus irmãos, de lealdade, um acordo ali de unidade, um acordo ali, meus irmãos, de comunhão. É o retrato da família, é o retrato da nossa casa. Lá na nossa casa, meus irmãos, na nossa família, debaixo do mesmo teto, do mesmo telhado, nós precisamos ter essa cumplicidade, um pelo outro. Um está disposto a lutar pelo outro, um está disposto a chegar ao seu limite por causa do outro. Isso é amor. Um está disposto, se preciso for, a morrer pelo outro, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com propósito. Então, aquela mulher pediu um sinal, porque ela sabia, meus irmãos, que a morte ia visitar a sua família, a morte ia visitar a sua cidade. Ela sabia, meus irmãos. Mas aquela mulher não ficou chorando, resignada, não ficou lamentando no cantinho da casa. Ela não entrou numa caverna e ficou ali prostrada em murmuração ou reclamando. Ela é estrangeira, ou reclamando para os seus deuses. Não, ela aproveitou o contexto daquela visita e testemunhou: nós temos ouvido a grandeza das obras do vosso Deus. Nós temos ouvido o que o Deus que vocês acreditam tem feito por vocês. E a nossa cidade está com medo, a nossa cidade está atemorizada, a nossa cidade já decretou a própria morte. Mas, meus irmãos, e quando ela pede aquele sinal, aqueles homens falam para ela: pendura o cordão de escarlata, fio de escarlata, aquele cordão vermelho na sua janela. Esse será o sinal de que aquela casa,
aquela família será protegida, a morte passará, mas não atingirá aquela família que está com o sinal do cordão de escarlata. Amém? Então, meus irmãos, há uma aliança, há uma marca em nossa vida. Veja só, meus irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida nessa terra, e as batalhas são tantas, os desafios são grandes, a luta pelo ganha-pão, a luta para você cuidar da família, a luta para manter os negócios, a luta para perseverar na fé. Mas a gente se esquece, irmãos, que nós temos uma marca em nossa vida. A marca semelhante àquela, a marca que faz a morte passar por sobre nós, faz a morte desviar de nós. Há um sinal, que a marca que diz que nós somos propriedade de Deus, do eterno, a marca da vida eterna, da salvação, essa esperança viva no nosso coração. Então, você é uma pessoa em Cristo Jesus, você tem essa marca, esse sinal. Venha, nós cantamos, venha o que vier, haja o que houver, a marca está ali. Dos céus para a terra e para o inferno veio a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Você está justificado pelo sangue, você está coberto pelo sangue. O sangue de Jesus purificou você de todo o pecado. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos, é isso que Raabe queria compartilhar com sua casa, compartilhar com a sua família. Eu não quero que meu pai morra, a morte vem, é certa, mas sobre Jericó, mas eu não quero que meu pai morra por causa dessa destruição. Eu não quero que minha mãe morra, que os meus irmãos morram, que as minhas irmãs morram. Não. Então aquele sinal foi a cobertura de livramento. Há um sinal, nunca se esqueça disso. Mesmo quando a gente está como que desanimado, ou prostrado, ou parece que a gente não vai conseguir avançar ou romper sobre a nossa vida, existe a marca do Espírito Santo de Deus, a garantia de que nós pertencemos a Deus, a garantia de que a obra de Jesus Cristo em nós foi realizada com êxito. Amém? E para finalizar, vamos aqui em Josué capítulo 6. Em Josué capítulo 6 nós temos a história da destruição, a marcha, cercam a cidade, e aí no verso 17, porém a cidade será anátema, ou seja, nós vamos invadir a cidade, nós vamos destruir a cidade, mas a cidade se tornará uma maldição, anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Então Raabe, com a sua fé, Raabe, com a sua confiança, com a sua atitude, ela livrou toda a sua casa, toda a sua família dessa maldição. Olha só, e para sempre, aleluias, para sempre. Olha só, postura, a atitude, uma ação nossa. E continuando no verso, está escrito aí 6:17, somente, e ela era conforme a escritura, e essa mulher era uma prostituta, irmãos. Mas mesmo sendo uma prostituta, ela teve hombridade na hora da crise, na hora de tomar uma decisão, na hora de realmente escolher quem será o meu Deus, na hora de realmente escolher quem será o meu povo. Essa mulher teve hombridade, teve essa atitude, essa postura. E aqui Josué relatando,
somente a prostituta Raabe, ou seja, Josué aqui simboliza Deus, Josué, Jesus, significa Salvador, não fez acepção de pessoa. Ele não chegou para aqueles espias, mas vocês dois mesmo, o que vocês fizeram na conversa com uma prostituta, e vocês acreditaram nela, confiaram numa prostituta, fazer aliança com uma prostituta? Não, simplesmente Josué disse: seja feito conforme vocês acordaram. O líder, o pai de família, muitas vezes vai ter que honrar essa aliança, mesmo no momento lá na empresa, no meio dos colegas, você vai ter que honrar o que falou, mesmo que às vezes parece um negócio meio turbulento, mas você vai ter que segurar, você vai ter que honrar. E aqui Josué, na sua humildade, fala: somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem com ela em casa, por quanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém? Então, meus irmãos, olha só que atitude linda dessa mulher, a atitude linda dela. Mais na frente, quando você vai fazendo a leitura e vem o testemunho, aí no verso 22, Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Então, eles cercaram o muro, seguiram a estratégia de Deus. No último dia deram 7 voltas, os levitas na frente dos sacerdotes, e na hora H gritaram, e o muro veio ao chão. Nesse momento de invadir a cidade, Josué fala para eles: entra na casa da mulher prostituta e tirai ela de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tende jurado. Aleluias. Deus é fiel. Então, se você se postar diante de Deus como sacerdote, pela sua família, pela sua casa, e você não retroceder, Deus vai salvar você e vai trabalhar também para salvar toda a sua casa. Meus irmãos, Deus tem seus meios. Muitas vezes, ministrar para parente é um desafio. Muitas vezes o parente não vai te ouvir, mas ele pode observar o seu testemunho. Está entendendo? Muitas vezes o parente não vai ouvir a gente, mas Deus pode enviar alguém mais ousado, mais atrevido, mais corajoso, mais intrépido para pregar a palavra para ele. Deus tem seus meios. Então, não desista de acreditar, de orar que Deus vai salvar você, como foi falado aqui, tudo quanto ela tiver. Deus não vai salvar só você. Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar você e todos aqueles que estão com você. Você é o agente principal, é o agente que faz. Você é a Raabe, você é o instrumento, você é a razão. Amém? Então, que em 2024, meus irmãos, se nós queremos ver mudança em alguma área da nossa vida, na nossa família, na empresa, na nossa vida profissional, na igreja, nós precisamos dessa atitude corajosa para acreditar na mudança e acreditar que o Senhor nos guiará no caminho da bênção e da vitória. Amém? E Ele conta comigo, Ele conta com você. Você pode fazer a diferença. Você é um instrumento da bênção. E quando nós lemos a Raabe, com essa atitude, entrou na genealogia do Messias, de Jesus, Mateus capítulo 1.
ela é testemunhada em Hebreus capítulo 11. Lá fala, pela fé Raabe. Pela fé Raabe. Então, meus irmãos, a fé que inspira, a fé que motiva a gente a praticar alguma coisa, uma obra que vai fazer a diferença. Quando você ler aqui no capítulo 6, você vai falar que Raabe e a sua descendência até hoje estão no nosso meio até hoje. Ou seja, até hoje tem descendente dessa mulher de família no povo de Israel por aí fora. Então, e lá em Tiago ela é citada, e a meretriz Raabe, ela não foi justificada pelas obras? Pelas obras ela demonstrou a sua fé. Então, a fé sem obra é morta. Hebreus exalta a sua fé, que a levou a agir. E Tiago exalta as suas obras, que foi impulsionada, inspirada pela fé. Então, meus irmãos, são dois braços, duas asas: fé e obras. Fé e obras. Fé e ação para a gente superar os desafios que se apresentam diante de nós. Amém? Então, essa história, mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus nascer, se passaram anos e anos, e o princípio é o mesmo: a fé que tem poder para mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa realidade para sempre. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Quero convidar aqui os levitas, vamos adorar o Senhor.